Doutor Bochenek, ainda sobre o foro privilegiado que nós falamos no primeiro bloco. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu reduzir esse alcance do foro de deputados e senadores, portanto, dos parlamentares, somente nos crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício da função. Por que essa decisão chegou lá na Suprema Corte? Justamente porque os deputados e os senadores têm foro privilegiado no Supremo e o Supremo, então, recebia esses processos e julgava, independentemente da época em que o crime era praticado, se antes ou depois do mandato. Então, ele recebia esses processos, aí eles, nesses processos, entenderam que não seria caso de aplicação do foro privilegiado, devolveram para as primeiras instâncias. Então, já houve uma sinalização do próprio Supremo no sentido de reduzir ou restringir as hipóteses de foro privilegiado. Então essa é uma tendência, como nós falamos no bloco anterior, de que esse debate venha a ser constituído com bases democráticas para que sejam então readequados os lugares a serem julgados essas autoridades que, no caso, têm foro privilegiado. E diante da importância do caso, foi um assunto, um debate que atraiu a atenção de muita gente, não só do judiciário, né? Porque o que se tem de, digamos assim, de notícia é que as autoridades com foro privilegiado, pela incapacidade dos tribunais de fazer esse julgamento rápido, demoram esses processos. Se isso demora, ocorre a chamada prescrição. A prescrição é como se o crime não tivesse existido, como se é uma absolvição, né? Tem os efeitos da absolvição. Então, é isso que muitas autoridades com foro privilegiado esperam e buscam, né? Com a ineficiência, a impunidade e a falta de uma resposta efetiva. Então, nesse sentido, o Supremo dando essa sinalização, os parlamentares trabalhando em projetos de lei para alteração legal, isso vem demonstrar a preocupação da sociedade em relação ao tema, isso externalizado por muitas pessoas, principalmente pela indignação social desses casos de prescrição e de não resposta efetiva, impunidade, e que vem demonstrar efetivamente que o tema é de momento e é importante para a nossa sociedade. Doutor Bochenek, como é que a JUF tem acompanhado todo esse trabalho, essas ações, esses projetos no Legislativo? A JUF tem apresentado notas técnicas com elementos, né, com posições, demonstrando, por exemplo, o direito comparado nos outros países que o foro privilegiado são para poucas autoridades e quer, sobretudo, não impor uma posição, mas que seja debatido também com outros setores da sociedade, que outros atores sejam ouvidos e que efetivamente haja uma restrição para que, né, possa se adequar à realidade brasileira a um contexto maior de democrático e de Estado de Direito. E agora vamos falar sobre abuso de autoridade. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional desde 2016. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito desse texto. O abuso da autoridade é uma lei que já tem mais de 50 anos. Foi feita ainda na época da ditadura militar. Por quê? É porque, dentro daquele contexto, qualquer ação poderia ser entendido como abuso de autoridade e tal. O tempo passou, nós tivemos uma nova Constituição em 88, o texto legal ainda é muito velho e claro que precisa de algumas adaptações. Eu acho que todo o texto normativo com muito tempo precisa de algumas adaptações, uns ajustes, alguns pontos específicos. Então, a associação, a sociedade não pode se furtar desse debate, né? Efetivamente de você verificar o que está acontecendo e tal. Agora, o que é curioso e é preocupante é que vem esse tema de repente e sem haver esse debate mais ampliado, sem haver essas situações mais delicadas ou tratadas, querer impor um projeto que tem alguns pontos muito perigosos. Por exemplo, esses projetos, não é um nem dois, são vários projetos que nós temos na nossa Câmara dos Deputados e Senado Federal, que visam, por exemplo, aplicar um chamado crime de hermenêutica, um juiz dar uma interpretação na sua decisão e um tribunal rever essa decisão e isso ser considerado crime. Então isso causa, sobretudo, muita insegurança aos juízes e pode causar muita insegurança à sociedade e a sociedade pode ser prejudicada por isso. Porque é claro que é óbvio, e no Brasil e em qualquer outro sistema judicial do mundo, que as interpretações da aplicação da lei, elas são divergentes, elas podem ser contraditórias, elas existem posicionamentos diferentes. E considerar isso como um crime de interpretação, um crime de hermenêutica, que nós chamamos, é muito perigoso. Essa é uma das propostas, por exemplo, que quer criminalizar esse ponto em relação ao tema do abuso de autoridade.
Outras questões que são preocupantes, e principalmente para toda a magistratura e também para o Ministério Público, através da Frentas, né, que é uma entidade que reúne todas essas associações de juízes e membros do Ministério Público. Então, essa Frentas apresentou até nota técnica para o Senado e para a Câmara, justificando que os tipos penais previstos para abuso da autoridade são muito vagos, são imprecisos, são chamados tipos penais abertos, que dependem de uma carga de subjetividade. E aí vai toda a contramão da história do direito penal, que para haver uma punição, para haver uma criminalização de um fato, precisa ser definido de forma precisa, de forma adequada, de forma definitiva. Porque se gerar uma interpretação, isso pode gerar muita controvérsia e causar também insegurança a todo o sistema penal e a todo o sistema judicial. O que isso pode levar e acarretar? É que juízes, promotores ou policiais com suposta criminalização desses tipos, deixem de praticar eventualmente atos, não pratiquem atos que sejam importantes para o combate aos crimes organizados, à corrupção e todos os outros demais tipos penais que nós temos. E nós vimos nos últimos anos, principalmente as operações levadas, né, pelas investigações do Ministério Público, da Polícia e o trabalho do Judiciário, que muito tem sido feito em relação ao crime organizado, ao combate ao crime organizado. Isso houve um avanço. À medida que houve um avanço, há também um debate talvez não muito aprofundado ainda, por isso que o tema exige maior participação da sociedade, de todos os atores, para que efetivamente façam-se eventuais ajustes na lei de abuso de autoridade, atualize essa lei, mas que não penalize ou não crie possibilidades de penalização que vão ser tão nefastas para a própria atividade essencial do julgador, no caso do Poder Judiciário. O que repercute diretamente para o cidadão, né? Claro que repercute, porque um país evoluído tem um judiciário forte, com decisões fortes, e se o judiciário ficar enfraquecido, intimidado, inseguro, de certa forma não vai poder atuar com esta segurança, essa efetividade, e isso vai ser prejudicial aos próprios cidadãos.